Podemos dizer que essas duas palavras podem resumir o que foi o período de consolidação do território paraguaio. Desde a chegada dos espanhóis até a confirmação do Paraguai como uma nação independente, o país passou por momentos terríveis, sendo as guerras por território o principal tema dessa história simplesmente fascinante. Um dos exemplos mais interessantes nessa corrida por ocupação é a chamada Guerra do Chaco, ou Guerra do Gran Chaco. Era uma guerra sem sentido, mas que no fim fez todo o sentido. Você quer saber por quê? Antes aproveite para deixar seu like, e se for novo por aqui seja bem-vindo e se inscreva no canal. E então aperte os cintos e vem pra história. A Guerra do Chaco ocorreu entre 1932 e 1935, entre o Paraguai e a Bolívia, que lutaram pelo controle do território do Chaco, uma região árida e desabitada rica em recursos naturais. Essa guerra ficou conhecida como o Inferno Verde, porque ocorreu em uma área que combinava características de floresta, deserto e cerrado, e concentrava todos os aspectos negativos desses ambientes. Essa região possuía árvores altas e arbustos espinhosos, dificultando a movimentação das tropas. Embora fosse verde, apresentava escassez de água, sendo também marcada pela presença de poeira e um calor intenso. A princípio não dá para entender essa briga, pois ambos os países batalharam ferozmente por um território aparentemente inóspito, com condições climáticas extremas e praticamente desprovido de recursos estratégicos visíveis. Traduzindo, estavam brigando por nada. No entanto, mais tarde foi descoberto que o Chaco abrigava reservas significativas de petróleo, o que tornou a guerra uma batalha pela supremacia econômica na região. O sentido da briga estava no petróleo, mas o preço pago foi a vida de muitos combatentes e civis. A colonização do Paraguai deu-se início no ano de 1530, com a criação do Forte de Nossa Senhora da Assunção, que atualmente é a cidade de Assunção, capital do país. Neste momento, os jesuítas através de suas missões tentaram desempenhar um papel importante na preservação da população nativa, no caso, os índios. Mas os colonizadores, que eram portugueses e espanhóis, acabaram realizando diversos massacres e matando muitos nativos. Voltando ao início, o Paraguai foi uma colônia espanhola, e no contexto das grandes navegações foi colonizado juntamente a outros países sul-americanos, como Peru e Argentina. Após uma série de conflitos territoriais, o país finalmente conquistou sua independência em 1811. Depois da independência, ele foi profundamente marcado por uma nova e terrível guerra, conhecida como Guerra do Paraguai, responsável por causar pelo menos 300.000 mortes em um período de aproximadamente 6 anos. Neste período, que ocorreu entre 1864 e 1870, o então presidente, Francisco Solano Lopes, tinha a ambição de criar o Grande Paraguai, e buscava conquistar os territórios em redor. Mas o resultado da sua ambição culminou na morte de pelo menos 50% da sua população. Isso aconteceu porque os paraguaios enfrentaram nada menos que a Tríplice Aliança, que era formada por Brasil, Uruguai e Argentina. Em 1870, com a morte de Solano Lopes, o Paraguai era finalmente derrotado e a Guerra do Paraguai teve o seu fim. Todas as guerras já mencionadas fizeram com que o país crescesse com muitas dificuldades, devido às perdas humanas e econômicas. O país passou por muitas complicações, até que no final do século XX houve uma reestruturação econômica, que impulsionou o país em direção a um novo rumo. Ainda assim, o povo paraguaio continua carregando as tristes marcas das guerras na sua memória. A população paraguaia é composta por uma mistura de diversos povos, que inclui os povos nativos indígenas, os coloneses espanhóis e até mesmo residentes estrangeiros brasileiros, que são os chamados brasiguaios. Mas a influência das raízes indígenas é muito forte, e pode ser comprovada na adoção do Guarani como língua oficial, apesar da língua espanhola também ser falada por lá.
O Paraguai fica localizado no continente da América do Sul, e tem mais de 406 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. Seu clima predominante é o subtropical. Assim como a língua, a moeda utilizada nacionalmente no Paraguai é a Guarani. O modelo de governo do Paraguai é idêntico ao nosso, ou seja, república presidencialista. Quanto à predominância religiosa, temos a grande maioria 97% de cristãos, sendo 1% ateus e 2% de outras religiões. A população está em torno de 7,5 milhões de habitantes, dados de 2022. A cidade de Assunção é riquíssima em cultura e beleza. Dois museus notáveis que destacam essa riqueza são o Museu del Barro e o Museu das Memórias. Ambos desempenham um papel importante na preservação e divulgação do patrimônio paraguaio, oferecendo aos visitantes uma experiência única e educativa. O Museu del Barro é dedicado à arte popular paraguaia e à cerâmica indígena. É um espaço fascinante que abriga uma coleção impressionante de peças de barro, que refletem a herança cultural e o talento artístico do país. Os visitantes têm a oportunidade de apreciar esculturas, utensílios domésticos, máscaras cerimoniais e uma variedade de objetos decorativos, todos criados com habilidade e cuidado. O museu também oferece exposições temporárias e atividades interativas que permitem aos visitantes explorar ainda mais a história e a arte da cerâmica paraguaia. Já o Museu das Memórias é um espaço dedicado à memória e à reflexão sobre os acontecimentos históricos recentes no Paraguai. O museu aborda principalmente o período do regime militar, que ocorreu entre 1954 e 1989, oferecendo uma visão profunda desse período da história paraguaia por meio de fotografias, documentos, depoimentos e artefatos relacionados aos eventos desse regime. É um lugar de grande importância para a reconciliação e a preservação da memória coletiva do país. Se você tiver a oportunidade de visitar o Paraguai, explorar o Museu del Barro e o Museu das Memórias certamente será uma jornada enriquecedora, onde você poderá mergulhar na rica cultura e história desse belo país. Uma curiosidade interessante sobre o Paraguai é que ele possui uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é a usina de Itaipu, e ela é binacional, pertencendo ao Paraguai e ao Brasil. Localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, é uma das maiores e mais impressionantes obras de engenharia do mundo. Inaugurada em 1984, a usina é fruto de uma colaboração histórica entre os dois países e representa um marco na produção de energia renovável. Além de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região, a usina tem um papel importante na preservação ambiental, uma vez que a energia hidrelétrica é uma fonte limpa e sustentável, evitando a emissão de gases de efeito estufa. Itaipu é um exemplo notável de cooperação internacional e de como a energia renovável pode ser uma solução viável para as necessidades energéticas do mundo. Agora que tal fazer uma pausa, para dar aquele like esperto enquanto apreciamos esse cardápio tradicional, da culinária paraguaia. Esta é a chipa, é uma iguaria famosa por sua massa leve e saborosa. Feita à base de polvilho, queijo e gordura, a chipa é assada até ficar dourada por fora e macia por dentro, resultando em um pãozinho delicioso e perfeito para ser apreciado a qualquer hora do dia. A chipa é uma presença constante nas mesas paraguaias, seja no café da manhã, acompanhando um tererê refrescante, ou como um lanche saboroso ao longo do dia. Aliás, o tererê é uma bebida típica e culturalmente importante no Paraguai, sendo uma infusão de erva mate servida gelada. É consumido através de uma cuia especial, em que a erva mate é colocada, e em seguida, água gelada é adicionada para extrair o sabor e os benefícios da planta. O tererê é apreciado não apenas pela sua refrescância, mas também pelo ritual social que o envolve, uma vez que é comum compartilhar a cuia entre amigos e familiares em rodas de conversa animadas. A combinação entre a chipa paraguaia e o tererê forma uma dupla icônica e representa um pouco da rica cultura gastronômica e de convivência do Paraguai. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar seus comentários. Obrigado e até a próxima!